Olá pessoal, agora algumas dicas em relação a órgãos públicos, que é um dos temas da nossa atividade aí nas nossas próximas aulas. Bom, órgãos públicos, eles são repartições internas dentro da administração pública. Quanto à administração pública, vamos imaginar que ela é só uma prefeitura. E dentro dessa prefeitura, ela só é o gabinete do prefeito. Ela então está acumulando para si todas aquelas obrigações que o Poder Executivo Municipal precisa prestar para aquele determinado município. Então, saúde, educação, transporte, cemitério também, que é uma atividade estatal. Que mais? Segurança e por aí vai. O gabinete da prefeitura ele concentra tudo isso dentro dela. A ideia dos órgãos públicos é justamente pensar o seguinte: vamos criar uma melhor forma de prestar esses serviços. Vamos então pegar todas essas atribuições que estão acumuladas hipoteticamente no gabinete do prefeito e vamos começar a passar para subordinados nossos, para que a gente possa, primeiro, controlar o que eles estão fazendo e, segundo, para que a gente não transfira para pessoas fora do quadro da administração pública, para que tudo aquilo que a gente tem que fazer fica dentro das nossas próprias instituições. Então, o gabinete da prefeitura vai começar a pegar determinados assuntos e transferir para subordinados. E dentro dessas transferências de subordinados, cada um vai ficar com um tema específico. Então, por causa disso, eles trabalhando com esse tema específico, é que a doutrina vai dizer: órgãos públicos é justamente essas repartições que trabalham em temas específicos. É o que chamam mais necessariamente de centro de competências. Então, o prefeito, por exemplo, vai pegar a questão da saúde e vai criar justamente uma pasta que só vai trabalhar com isso, que é a Secretaria de Saúde, é um órgão público. E dentro da Secretaria da Saúde, ele chegou com a seguinte conclusão: vamos pegar o assunto que envolva, por exemplo, controle de natalidade, ou então natalidade, proteção pré-natal, etc. e tal. E vamos fazer um tratamento especializado sobre ele. Então a secretaria cria uma pasta dentro da própria secretaria sobre natalidade. Cria-se também um outro órgão público. E dentro desses órgãos públicos, nós vamos colocando servidores, pessoas que vão trabalhar para a administração, colocando então um quadro de pessoal. E essa é a ideia dos órgãos públicos. É quando a instituição, a administração pública, dentro dela, começa a criar centros de competências, repartições internas que vão trabalhar assuntos em específico. Esse conceito é muito importante, pessoal, porque a gente fala no direito administrativo que os órgãos públicos são criados por meio de uma técnica chamada desconcentração. É quando as atribuições estão concentradas em um órgão, nosso exemplo, o gabinete do prefeito. E ele vai dentro da própria administração transferindo para subordinados. Aí nós temos então uma desconcentração, mas tudo dentro da administração. Uma das grandes relevâncias de nós afirmarmos sobre essa ideia de desconcentração administrativa é que fica evidente que a relação é uma relação de hierarquia, de subordinação. As pastas que são criadas, os órgãos públicos que são criados, são subordinados e ainda subordinados de forma direta com o gabinete do prefeito, certo? Essa é a ideia geralzona do que é um órgão público. E aí uma coisa muito importante que a doutrina menciona e realmente tem relevância é nós explicarmos qual que é a teoria que vai explicar a existência, a razão de ser desses órgãos públicos. A doutrina vai mencionar que existem 3 teorias que se destacaram. A primeira é a teoria do mandato. É justamente aquele instituto, aquela figura, aquele contrato lá que vocês estudaram em direito civil, o mandato, lembra? Aquela procuração, eu passo poderes para um, assinando meu nome, etc. e tal. Então, houve um tempo que se dizia que os órgãos públicos, eles existiam e ainda os agentes públicos que estão dentro desses órgãos públicos, eles se justificavam porque era um mandato. Era a administração pública firmando uma espécie de mandato com esses agentes públicos para eles praticarem os atos em nome do Estado. Aí depois, só que essa teoria acabou não dando certo, justamente por causa da grande influência do direito privado na administração pública. Aí depois vem uma outra teoria, que é a teoria representativa, ou da representação. Nessa teoria vai dizer que os órgãos públicos, em especial os agentes que trabalham dentro desses órgãos públicos, eles atuam no exercício das suas funções, eles agem como agentes públicos porque eles estão representando o Estado. E a ideia de representação também é aquilo que você aprendeu em direito civil, sobre a ideia de incapacidade.
Aqui, nessa teoria da representação, é mais ou menos o seguinte, é você equiparar a administração pública a um incapaz. Portanto, esse incapaz ele precisa ser representado nos seus atos da vida civil, em direitos e obrigações. Então, outra teoria que não deu certo, justamente por causa também dessa aproximação do direito civil e, pior, equiparar a administração pública a um incapaz. Então surge uma terceira teoria, que é a teoria do órgão, ou também chamada de teoria organicista. O grande defensor do direito administrativo é um jurista chamado Otto Gerke. Essa teoria vai dizer o seguinte, vamos imaginar, uma prefeitura, voltamos ao exemplo da prefeitura, um gabinete de prefeito, melhor dizendo, o Poder Executivo Municipal. O Poder Executivo Municipal é uma grande pessoa, é um ser humano, vamos imaginar, é uma pessoa. E essa pessoa, dentro dela, ela precisa de órgãos para funcionar. Então, dentro dessa pessoa, ela precisa, por exemplo, de um cérebro, pulmões, rim, bexiga, etc. e tal. Ela precisa disso para que essa pessoa sobreviva. Então, quando a gente fala sobre administração pública, nós imaginamos uma pessoa e dentro dessa pessoa nós temos órgãos, só que no caso, órgãos públicos. E esses órgãos públicos, que lembra que a gente acabou de comentar, que são centro de poderes, serão equipados por pessoas, que no caso seria tipo as células, o sangue, etc. e tal. E essas pessoas vão atuar em nome dessa pessoa maior, que é a administração pública. Então, a teoria do órgão, teoria organicista, vai dizer que órgãos públicos surgem dentro dessa pessoa que é a administração pública e dentro dessas pessoas trabalham agentes públicos. Só que no final das contas, quem realmente nós vemos em uma perspectiva jurídica, quem nós vemos realmente no ordenamento jurídico, não é necessariamente esses órgãos públicos. Tanto é que eles não têm nem capacidade jurídica. Não é necessariamente esses órgãos públicos, mas sim a própria administração pública. Porque olha só, pensa o seguinte, nessa analogia que eu acabei de fazer com vocês, quem que exerce manifestação de vontade? Quem pensa? A administração pública, que é uma pessoa? Os órgãos públicos que estão dentro dessa pessoa? Ou então os agentes públicos que estão dentro dos órgãos que estão dentro dessa pessoa? Com toda certeza é a administração pública, o Poder Executivo Municipal, aqui no nosso exemplo. Então, pela teoria do órgão, a administração pública é uma pessoa formada por dentro dela de centro de competências que são os órgãos públicos. E dentro desses órgãos públicos nós temos as células, que são os agentes públicos, aqueles que trabalham para a administração pública. Isso é muito importante, senhores, isso é muito relevante por causa daquela notícia que eu coloquei lá no CREAS 1 para a gente, que o STF, neste mês, julgou o tema de repercussão 940, ao definir sobre a responsabilidade do agente público que causa dano a um particular. Na tese 940, o STF ele aplicou uma teoria chamada teoria da dupla garantia. O agente público que causa dano a uma vítima, a vítima ele vai ter que procurar primeiro a administração pública, vai precisar responsabilizar a administração pública pelo ato praticado por seu agente público em serviço. Por quê? Porque, mais uma vez, não é o agente público que tem vontade, porque o agente público está dentro de um órgão, dentro dessa pessoa. No final das contas, quando o agente público age de uma determinada maneira, e no caso, causando lesão a uma pessoa, na verdade, quem está realmente exercendo a vontade no campo jurídico, sabe? Quem está realmente exercendo a vontade é o Estado. Então, é o Estado que responde. Então, essa é uma das grandes importâncias, grandes relevâncias de nós conhecermos a teoria do órgão. Quem exerce a manifestação de vontade é o Estado. Então, quando o agente público age em um determinado sentido, não é necessariamente ele como pessoa, como ser individualizado, mas ele age conforme a vontade do Estado. Então, quando um determinado agente público ele aplica uma multa a um administrado, não é porque ele quer, não é porque ele quer multar a pessoa, mas é porque o Estado precisa multar essa pessoa. Então, a responsabilidade em relação à vítima, cai para o Estado. E aí depois, se o Estado vier a ser condenado, ele busca o agente público para o seu devido ressarcimento.